Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Jesus é bom, você pode se assentar. Deus é muito bom. E hoje nós estamos dando abertura a uma série de treinamentos, ensinamentos da palavra do nosso Deus, quando podemos aplicar tudo que Deus tem nos dado, as ferramentas espirituais para crescermos, para abundarmos, para avançarmos. Deus tem sido muito bom, amém? Ele é muito bom, muito maravilhoso. E hoje nós iniciamos a abertura de uma série de treinamentos para fortalecer o relacionamento familiar. E temos visto o quanto esse culto tem dado essa oportunidade de amadurecimento, fortalecimento e também temos resultados aonde? Se você vem para o culto da família, você tem que ter resultado aonde? Família. Mas se alguns resultados não estão acontecendo é porque de repente está te faltando ferramentas para que você consiga avançar, porque a gente vai avançando. Aí chega um ponto que você não tem mais nada para fazer, aí você deixa de avançar. Mas quando Deus te dá mais ferramentas, é porque Ele quer que você avance mais. Avance mais. Bom, antes de nós ministrarmos, eu preparei uma canção que ela veio assim no meu coração para louvar a Deus nesse culto. É uma canção que fala de decisão. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não decidimos. E as coisas só vão acontecer se você desejar. Nada acontece fora de nós que não comece dentro da nossa mente. Se você quer que as coisas aconteçam dentro da sua casa, da sua família, que aconteça na sua vida, porque eu vou te dizer o seguinte, a sociedade pode te abandonar e será uma solidão tolerante. Mas se você se abandonar de você, será uma solidão destruidora. Então você não pode jamais se perder de você. Amém? Não se perda de você. Se a sociedade te abandonar, é uma solidão tolerante. Mas se você se abandonar, é uma solidão destruidora. Decida. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas não fazemos nada para acontecer. Não adianta, irmãos, nada vai acontecer se nós não decidirmos. Então, eu pensei muito nesse hino, nesse louvor, e queria cantar, louvar ao meu Deus, para a edificação das nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já decidi. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Oh, aleluia. Algemas se quebram quando o crente ora,
trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor e alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver pra Jesus, o meu Rei. Ele é o nosso Rei, amém? Glória a Deus. Jesus é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje nós estamos iniciando uma série de ministrações que vão ajudar as nossas famílias. E antes, eu quero que você entenda que Deus, na sua preocupação, Ele criou a família e esteve presente e sempre estará presente na família. A família não apareceu de forma acidental. Deus é o autor da família. Deus é o autor da tua família. A sua família é uma bênção. A sua família é um projeto de Deus. E nós queremos ler alguns versículos. Baseado nesses versículos, nós vamos falar algumas coisas para treinar as nossas vidas e nossas famílias diante da palavra de Deus, e também vamos usar ferramentas para aplicarmos para o crescimento, fortalecimento e para que haja resultado. Porque não adianta você vir à igreja, para o culto da família, e não ter resultado lá na ponta, que é a tua casa. Então você vem para quê? Buscar esse conhecimento, esse treinamento e aplicar na sua casa. Amém? E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós temos o primeiro texto em Josué, capítulo 24, muito conhecido, quando Josué sai em defesa da ação de compromisso que ele tem juntamente com a sua família. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Porém, se vos parece mal, Deus a quem servir os vossos pais, glória a Deus. Provérbios 22:6 fala a respeito da educação, juntamente na metáfora infantil, quando a criança ela está no processo da formação da personalidade. O que é que diz aí? Instrui.
É a Bíblia que está nos ensinando. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Olha que instrução Deus dá ao povo logo após a saída do Egito. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás e andando pelo caminho e levantando-te. Olha só que maravilha. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo fala a respeito do cuidado que temos que ter com a nossa família e com a palavra do Deus eterno. O que é que diz? Mas amém. Nós vamos ficar com esses textos, mas eu quero te dizer que a família é o nosso primeiro contato para o mundo social. O primeiro contato que nós temos para o desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva é na família. É na família que nós desenvolvemos a nossa fala, a interação relacional. Os pais são objetos preciosíssimos. Olha que a Bíblia está falando ali, que eles deveriam ensinar, deveriam inculcar as palavras do Senhor nas mentes dos seus filhos, tinham que cuidar de suas famílias, e o primeiro objeto de relacionamento interativo, desenvolvimento do indivíduo, são os pais. A nossa sociedade ocidental, ela vem sofrendo, e no campo das emoções vem se tornando tão pobre, e muitas emoções têm se tornado um verdadeiro cemitério de emoções destruídas relacionalmente com a família. Nós estamos aprendendo a conquistar muitas coisas, desenvolver muitas coisas no mundo da tecnologia, do desenvolvimento, da busca, desde o ínfimo ato até as grandes galáxias, o homem tem avançado, mas infelizmente o homem tem se perdido no campo da sua internalização. Ele não tem sido gestor da sua própria mente, do seu próprio saber. E eu quero falar justamente sobre isso. O culto da família é para ajustar a tua vida. O que é que está faltando para que você viva melhor, para que você tenha uma melhor relação na sua casa? Então, o grupo social chamado família, em todas as culturas, desde a antiguidade que nós lemos até os dias de hoje, está presente. Se a pessoa não consegue aprender nessa microsociedade que é a família, com certeza ela terá dificuldades, ela não conseguirá desenvolver um processo que venha trazer benefícios social, psíquico, emocional fora da casa. Se dentro da casa não tem uma construção fortalecida, tanto de respeito, quanto de afeto, quanto também de demonstração de ética, de demonstração de construção, de como as pessoas têm que se relacionar, se essa pessoa não consegue costurar isso na cabeça, dentro de casa, então ela vai ser uma vítima da sociedade, porque na família houve uma falha. As referências dos pais na família é 50% do esposo e 50% da esposa. E quando há uma falha como essa, quando às vezes é uma mãe solteira, quando é uma mãe também é viúva, com certeza vai ficar sempre uma falta, por mais que essa mãe faça, por mais que talvez seja o pai viúvo ou solteiro, ele vai ter dificuldade, porque isso vai dificultar para o fechamento da personalidade dessa criança e da família. Então, o que eu quero dizer? Que por falta de saber, por falta de Cristo, por falta de respeito, ou por uma moral degradante, muitas famílias acabam com feridas profundas. Muitas famílias sofrem. Então, muitas feridas são causadas no círculo familiar. E isso vai desenvolvendo justamente para a macro-sociedade, que o ser humano é assim. Ele sai
da barriga da mãe para a barriga da família. Depois que ele sai da barriga da família, ele vai para a barriga da sociedade. Essa é a dinâmica do desenvolvimento do ser. Interessante que eu vou falar para vocês, porque é meu dia a dia como clínico em área de psicanálise. Atendi uma pessoa bem-sucedida, pessoa socialmente querida, financeiramente realizada, mas ele sofre de uma angústia que não sabe de onde vem. Por que tem essa angústia? E na análise nós descobrimos que ele nunca teve o pai como espelho. O pai nunca foi espelho para a família. A mãe sempre assumiu mais as responsabilidades, mas o pai nunca foi um espelho, pelo contrário. O pai dava um péssimo testemunho e quando era criança ele até conseguia conviver naquela situação porque ele não entendia muito bem. Então, o pai falava que ia embora, ele chorava muito, sofria muito. Mas quando ele chegou à idade da latência, né, e da adolescência, ele viu que quem estava criando um buraco nele era o pai. O pai que deveria defender justamente essa imagem para a formação da personalidade do filho, e justamente quem estava esburacando era o próprio pai. E hoje ele traz uma sequela, a sequela justamente dessa angústia que ele tenta se livrar. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que muitas famílias têm gerado dores, sofrimento, carências profundas e vazios, que nem sempre consegue ser reparado. E o impacto decorrente de uma situação dessa, de um pai ausente, existencial, de às vezes até uma mãe colérica, uma mãe narcísica, uma mãe que seja obsessiva, ela é uma mãe tóxica, uma mãe agressiva, ela consegue fazer com que toda a casa também seja tóxica. E aí vão gerando as consequências, porque dentro dessa casa é uma linguagem pesada, uma linguagem agressiva, gritos, brigas, falta de afeto e tantas outras coisas mais que vão gerando o quê? A baixa autoestima, medo, insegurança, pode gerar sentimento de timidez e vão fazendo com que o cérebro seja adequado a essa dinâmica. Irmãos, se vocês não aprenderem aqui no culto da família, com certeza será difícil vocês aprenderem coisas para suas famílias em outro lugar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É aqui que nós temos que falar. É aqui. Por isso que a história de muitos filhos se repetem. Às vezes não tem nenhuma síndrome, não tem nenhum aspecto de sintoma psicopatológico, mas é uma repetição. Porque quando é aquele exemplo que dá para a família, é aquele exemplo que vai se repetir. É um pai que grita com a esposa, é um pai que grita por tudo. Pode ter certeza que essa criança vai ter trauma profundo. Vai ser também um adulto que vai gritar. Um adulto que não vai saber lidar, gerenciar com sentimentos de sofrimento dentro dele. Infelizmente, a gente encontra a sociedade dessa maneira. Eu quero dizer para os irmãos que a família é o nosso primeiro contato com o mundo social. E neste contexto, não nutre nossas necessidades essenciais. Se não nutrir, o impacto pode ser constantemente longo a um ciclo vital. Vai desenvolvendo. Eu quero dizer para vocês que o relacionamento é um pilar incondicional para a família ser feliz. O relacionamento é um pilar fundamental, incondicional para a família ser feliz. Nessa casa não tem acesso de fala, por isso que hoje já está se falando de transtorno de celular, né? Porque as pessoas sabem muito bem falar com o mundo digital, viajar por muitos espaços geográficos, mas não conseguem dominar a sua vida interior. Pessoas que não estão sabendo trabalhar, não sabem falar. Eu trato de algumas pessoas, tem jovens que não sabem conversar, mas passam o dia inteiro na internet falando na internet. O que desenvolveu? Desenvolveu justamente uma depreciação do eu.
Ele sabe falar com máquina, o relacionamento dele é frio, o relacionamento dele é com coisa que não responde afeto, aí é fácil. E o ser humano se desconstrói porque não consegue dar um bom dia, dar um abraço na mãe, dar um abraço no pai, esperar para almoçar. Então há uma desconstrução relacional dentro da família. Dentro da família. Nós queremos justamente falar sobre isso. Nós precisamos usar a nossa fé, que a nossa fé seja uma fé inteligente, que a nossa fé seja capaz de nos levar a construir as bases sólidas de uma família, de um lar abençoado. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. E isso é decisão. É decisão. A gente pode ver quantos solos emocionais destruídos, quantas pessoas que não conseguem jamais abrir oportunidade para a reconstrução relacional, porque o que perdura é o ódio. Nós estamos sendo uma geração, pastora Regina, que estamos aprendendo a desenvolver o ódio, o terror, o medo, em vez de desenvolvermos o que a palavra diz, que o amor, que a paciência, que a benevolência, que é justamente o equilíbrio do nosso eixo existencial. Nós estamos desenvolvendo justamente aquilo que está nos destruindo, nos desfazendo, como família. Porque aquilo que é mais importante as pessoas não estão conseguindo dar, que é a própria vida, que é o afeto. Uma família onde o pai não ensina o filho a respeito do sofrimento, da perda, a respeito das dificuldades. Se muda a cabeça da criança para um mundo de fantasia, que ele é super-herói e não perde. Então, você não está ensinando o seu filho a lidar com sentimentos que, com certeza, abaterão ele um dia. Chegará um dia. Qualquer pessoa. Por isso que nós estamos aprendendo muitas coisas no colégio, mas nós não temos aprendido como nos relacionar conosco mesmos. Olha que a Bíblia já nos ensinava. As escolas deveriam ter um tempo para falar sobre isso, sobre gerenciar a sua própria existência. Como você saber ter equilíbrio diante do conflito, da raiva, do ódio. E a gente vê o bullying que está, de uma certa forma, tatuando a vida de muitos jovens, e os acidentes com vítimas fatais, a gente vê, são crianças que foram tatuadas com uma linguagem pesada, não suportaram aquilo, não conseguiram conter aquilo dentro deles, e foi gerando raiva, ódio, de alguma forma, aquilo tinha que sair, e saiu da maneira mais difícil, que é através da psicopatia. Psicopata mata e desenvolve por causa de alguma coisa externa que potencializa aquilo que está dentro dela e acaba gerando dores, feridas. Se essas crianças não foram amadas, se não foram abraçadas, se não foram beijadas, o que elas vão aprender quando chegarem a uma idade adulta? Justamente aquilo que elas não receberam. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Por isso que existe uma ordem do Deus eterno para a nação de Israel. Olha, vocês devem intimar isso aos vossos filhos, para que eles permaneçam recebendo e de uma forma que pudesse ter esse contato existencial, né? Nós temos que entender o que é preferência para a nossa família. E a preferência para a tua família não são os bens, as coisas. A preferência para a nossa família é a nossa existencialização. É a forma como nós nos relacionamos, como nós conversamos, como nós tratamos um problema, como nós resolvemos uma dor, como nós damos valor a um sofrimento dentro da casa. É isso que vai criando uma fé com sabedoria dentro de uma casa. E se dessa casa não tem esse circuito relacional, com certeza essa criança, esse adolescente vai ser um ser faltante. Ou se tiver demais, também pode ser uma criança depois que não vai saber lidar com o sofrimento, com a dor, porque foi uma criança muito mimada. Pais que querem comprar, a gente chama isso em psicanálise de prostituição psicológica. Pais, quando falham com os filhos, dão presente, sabe por quê? Para tentar comprar
Em vez de dizer assim, eu errei, eu falhei, eu era para ter deixado esse dia livre para você, eu era para ter saído com você, eu era para ter dado assistência para você, eu tinha que cuidar de você. E aí vai dar presente. Vai dar presente. Prostituição psicológica. Em vez de dizer, bom, meu filho, eu errei. Ensina. Porque ele vai também lidar com sentimentos de erros, de perdas. E se ele não aprender dentro da sua casa, ele não vai aprender no mundo não, porque a microsociedade é que ensina a criança, quando o adulto, ser aquilo que a sociedade espera que seja. A Bíblia é tremenda. Paulo falando aos irmãos que estavam no ministério, disse assim, olha, se vocês não sabem cuidar das suas casas, então vocês não saberão cuidar das coisas do eterno. Primeiro, aprendam a lidar com as coisas de suas casas. Por quê? Porque o primeiro sinal que Deus está presente é na família, irmãos. É na casa. Se não tem esse cuidado dentro de casa, não espere que a macro-sociedade tenha a responsabilidade de dar aquilo que você falhou, que você errou. Eu quero falar uma coisa para os irmãos assim, num aspecto muito clínico. É muito tremendo o que a gente vê hoje. Também vão falar aqui, a psicóloga vai falar e outros vão falar também, e vai ser só a afirmação, né? A presença dos objetos parentais é indispensável. Deus é tremendo. Deus constituiu a família, o eterno, e colocou ali aquilo que era necessário para a formação da personalidade de uma criança. E a gente vê hoje esse mundo nessa automatização, nessa correria, esse mundo onde as pessoas têm tempo para tudo, menos para a família. Quer ganhar mais dinheiro, precisa ter envolvimento nos negócios, precisa crescer, tem que estudar, tudo bem. Mas, meu irmão, você tem que ter tempo para a sua família. Tem que ter tempo para parar, para conversar, para contar a sua história para os seus filhos, para se relacionar, para dizer como você conseguiu chegar onde você chegou, onde você superou, onde você errou. Ensina. A criança tem que aprender como conviver com esses sentimentos. Infelizmente, nós estamos pulando essa parte. Isso a gente chama de perdas neuróticas. Vai perdendo. E essa criança vai chegar na frente, ela vai lidar com um problema da qual ela tinha que aprender numa fase, numa instância de desenvolvimento que não teve. Aí chegando na frente, é uma pessoa que pode desenvolver várias características de comportamento. Porque é isso, várias características de comportamento. Entendeu? Pode ter um comportamento antissocial, pode ter um comportamento que venha atingir a parte neuronal, ter problema taquicardíaco, pode desenvolver gagueira, pode desenvolver dislexia, vários comportamentos. Sabe por causa de quê? Porque na casa mesmo faltou isso. Então a gente aprende com a Bíblia e a gente também tem que ter uma fé inteligente. Irmãos, quando uma pessoa vem falar algo a respeito de família, e você tem que estar atento, anotando, para dizer, Senhor, me ajuda a aplicar essa fé com inteligência na minha casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É ser humilde. Eu quero passar aqui rapidamente os fundamentos importantes da inteligência do relacionamento familiar. Fundamentos importantes da inteligência do relacionamento familiar. Deus tinha dado isso ao povo, mas esse povo precisava de ferramentas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Uma família é formada não apenas pela relação de sangue que os membros têm, mas sim pelos laços. Isso é a parte do afeto. Se tem faltado isso na tua casa, é o tempo de você pedir perdão e reconstruir. A família não é reconhecida só por causa do sangue, do DNA, mas pelos laços de amor, carinho, que se estabelece entre eles. As relações que são construídas pelas pessoas nesse ambiente devem ser pautadas na confiança. Mais do que isso, devem ser estabelecidas por meio de conversas, do toque, do abraço, das demonstrações de afeto, da troca de experiências e da aprendizagem que se dá entre essas ligações. É na família que surgem os primeiros aprendizados.
E é dela que recebemos os exemplos para o nosso comportamento e atitude. Ela promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, culturas e valores. É lá, na família. Transmite posicionamento, opiniões, reflexões sobre o mundo e a sociedade em que vive. A personalidade de cada indivíduo recebe forte influência, como eu falei, da sua família. Todos somos partes de uma família e todos carregamos em nós não apenas o DNA, é a carga genética, o código genético dela, mas um pouco do que é ela. A relação pais e filhos, é que eu citei aqui anteriormente, tem sido sofrida essa relação, muito desgastante. Muitos filhos não confiam nos pais. Muitos filhos têm medo de falar o que eles sentem para os pais. Qualquer hora dessa a gente pode fazer um simpósio para falar isso, um workshop de pais fortes e pais que são flexíveis. E muitas vezes esses pais fortes são justamente aqueles pais que apavoram os filhos, onde os filhos têm medo de falar. Tem medo mesmo, eu estou falando medo, é medo mesmo, porque tem medo de ser repreendido, tem medo de ser envergonhado na frente dos outros, porque a criança ela está tendo dois mundos nesse momento. O mundo da perda, porque está deixando de ser e está deixando uma coisa para trás para encontrar outra coisa na frente que ela não sabe. Então, isso que ela deixa para trás era muito conveniente, era muito confortável. Imagine a dor de uma criança deixar aquilo que é confortável para se relacionar com uma coisa que ela nem sabe que vai acontecer. Então a criança ela entra realmente em perdas neuróticas violentas. E nessa relação, os pais têm que compreender mais os seus filhos. Já viu essa coisa que os filhos não querem sair de casa? É muito por aí. Que os filhos cresceram, estão barbudos, mas se sentem como criança, dependentes e ainda ligados, sempre aquilo que os pais precisam se posicionar para eles fazerem, é isso aí. É isso aí. É uma criança que não foi castrada, que vai ser uma criança mesmo adulta. A relação de pais e filhos. Desenvolver relações saudáveis entre pais e filhos é essencial dentro do ambiente familiar. Porque é essa relação que vai levar lá para o trabalho, que vai levar lá para o setor, que vai conviver e para as relações na fila do banco e quando vai pegar o ônibus, que vai pegar uma condução. É esse tipo de relação. É o que ele começa a identificar em casa que ele vai levar. A preocupação maior dos pais deve ser desenvolver relações de amizade com seus filhos, de tornarem-se amigos, com isso despertar admiração entre ambos. Pais que despertam encantamento em seus filhos conseguem estabelecer relação de respeito e deixará marca eterna em seu ser. O que acontece é que muitos pais estão querendo deixar herança, em vez de deixar uma marca de sucessão. Na sucessão a pessoa reconhece, na sucessão a pessoa dá valor, na sucessão a pessoa traz a história dos pais. Na herança, eles destroem, eles não dão valor, eles não reconhecem. Então não queira deixar para os seus filhos herança, deixe para ele a sua sucessão, para saber enfrentar a vida, as dificuldades, os conflitos, para saber lidar com as coisas e não fazer com que as coisas sejam dilapidadas. Irmãos, vou falar uma coisa, o erro tem sido dos pais, o erro tem sido dos pais. E nós vamos ter que pagar essa fatura. Ou nós aprendemos com a palavra de Deus, ou não vamos aprender com mais nada. A palavra de Deus nos ensina como o filho vai aprender dentro da sua casa, com seus pais. Eu creio que a nossa fé, ela tem que ser uma fé com inteligência e submetida à palavra de Deus. Porque não adianta você sair daqui, poxa, que culto maravilhoso, coisa maravilhosa, e chegar lá na tua casa, na ponta, você não aplica nada, não funciona nada. Então, não é uma fé com inteligência. Pais que despertam encantamento em seus filhos conseguem estabelecer relação de respeito e deixar a marca eterna em seu ser. A gente vai caminhando aqui, pode passar aqui, irmã. A família é como uma planta. Eu botei assim bem pedagógico.
necessita ser regada, nutrida constantemente. Senão a planta morre. Se não tiver esse cuidado. E você pode até dizer assim, poxa, mas eu nunca fui amado, eu nunca fui abraçado, nunca fui beijado, eu fui rejeitado. Você tem que aprender então. Amor se aprende, afeto se aprende. Por isso você está nesse culto. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Por isso você está nesse culto. É para aprender. Invista em tempo diário para o convívio familiar. Você tem que ter prioridade. A presença nos momentos importantes, o acompanhamento no cotidiano escolar, o auxílio nas lições de casa, o passeio no parque, as brincadeiras nos tempos livres são atitudes que nutrem a família e que são parte das tarefas diárias de pais ídolos de seus filhos. Isso é o mais importante. Os erros e as experiências de vida são outros aspectos a serem compartilhados entre os membros da família. Você não deve demonstrar só sentimento de que você só venceu. Não, mostre também os momentos ruins que você passou. A criança precisa aprender, a família precisa aprender. Dentro da família, irmãos, nós temos bônus e temos ônus. Temos dentro da família prazeres, mas temos também deveres. Se você não sentar, não tiver uma relação que possa passar isso, para que todos entendam, sabe o que vai acontecer? A família vai sendo dizimada aos poucos. E a repetição que se dará lá na frente é uma repetição de desastre. Então, não tenha vergonha de admitir que errou, de admitir que falhou, de que você realmente teve uma participação e não foi muito boa. Compartilhe esses sentimentos, passe esse sentimento para que eles possam entender que a vida não é feita também só de coisas boas, mas também feita de coisas difíceis, ruins. Olha aqui que Jesus falou, no mundo tereis. Jesus não escondeu, irmãos. Eu gosto muito como a Bíblia revela Jesus, como Jesus, um homem humano, com todas as referências e necessidades que um ser humano precisava, Jesus também precisou. Ele não usurpou usar os poderes como Deus, mas como um homem cheio do Espírito Santo, ele passou as agruras, as dificuldades. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos acudir, nos atender, mas como nós, que foi tentado em todas as coisas, mas que não pecou. Corramos em direção a Ele, ao seu trono da graça. Então, nós não podemos passar uma imagem que essa não gere na nossa família a capacidade também de uma fé inteligente de lidar com coisas inesperadas, com coisas difíceis, de dizer, olha, a gente vai ter que passar por isso, mas se isso não for ensinado dentro da casa, como é que a casa vai poder lidar com isso se nunca foi ensinado? Então a gente tem que aprender com a Bíblia. Pais não devem sentir-se envergonhados ao pedir desculpa pelos seus erros ou ao mesmo assumi-los frente aos seus filhos. Isso acontece quando os pais não fazem assim, os filhos se tornam mimados, se tornam crianças que não vão saber lidar com perdas, adultos que não vão saber lidar com os problemas, não vão saber lidar com a dureza da vida. Mas aí, esse filho, ele acaba sendo vítima, porque dentro de casa, que deveria aprender essas coisas. Lembra quando eu falei que a família, ela é o começo inicial da vida social de um ser? É lá que desenvolve a sua capacidade psíquica, neuronal, capacidade imunológica, endócrina, espiritual, emoção, tudo ali dentro. Tudo ali dentro. Nessa casa só tem palavrão, xingamento, e as pessoas resolvem as coisas no grito, e ninguém se relaciona. Com certeza essa família vai ficar pirada, desajustada. Vai desenvolver vários processos de desfocação. Então é a hora da igreja, como aqui está fazendo nesse culto, graças a Deus, de mostrar o que diz lá em Deuteronômio. Eu gostaria até que Elizabeth, não sei se pode fazer, pode? Botar em Deuteronômio de novo, capítulo 6, versos 6 e 7, eu não sei. Se não der, não tem problema não. Eu leio a Bíblia. Se não der, eu vou ler a Bíblia aqui. Não tem problema não, Elizabeth. Eu sei que você está aí na pegada e eu estou pedindo para fazer outra coisa, vai sair do teu foco aí. Mas eu leio aqui. Eu vou ler aqui.
Deuteronômio capítulo 6, o verso 6 ao 7, olha só. Lá no início, quando a nação de Israel estava se formando, mas as famílias estavam presentes. Aí Deus falou o seguinte: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. É a psicologia da repetição até entrar na cabeça, até impregnar na cabeça, até se envolver no comportamento, até tomar posse da pessoa. Pais devem desenvolver isso. Pode passar, irmã, em nome de Jesus. Compartilhar as próprias experiências, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse texto está falando isso. Compartilhar as experiências, boas ou ruins. Filho é partícipe das histórias dos pais, porque essas histórias é que eles vão levar para a vida toda. Então, as próprias experiências, incentivar que seus filhos façam o mesmo, contribui para o fortalecimento das crianças frente aos desafios que surgirão ao longo da vida. A importância do legado familiar. Eu não vou me alongar não, tem mais coisas, mas depois a gente fala e os irmãos na próxima terça também vão falar. O legado que pais devem deixar para os seus filhos está longe das questões financeiras de posse, como eu falei no início. Valores, bens, mais próximo da educação que deixarão com eles. Ensine seus filhos a desenvolver habilidades socioemocionais, saibam lidar com as perdas, saibam lidar com a falta de amor, saibam lidar com a questão do perdão, com a questão do ódio. Desenvolvem neles essa capacidade de nobreza, para que haja espaço dentro deles, aonde não fique trauma, haja espaço somente para essa sabedoria. Ensine seus filhos a desenvolver habilidades. Às vezes eu vejo pais falando assim: se bater em você, é a lei do dá lá, toma cá. Você está ensinando um caminho errado, incapaz de desenvolver uma habilidade de suportar as agressões da vida, você está mandando revidá-las. Existe uma coisa que as crianças e todo ser humano tem, que é uma capacidade de defesa interior. Todos nós temos. Alguns mais avançados, outros mais comedidos, mas todos nós temos habilidades de autossegurança. É muito importante, às vezes eu vejo pais, Marlene deve ter muito exemplo disso aí, que é diretora de escola, né? Se há uma festinha, não sei se existe mais isso, tá? Eu vou falar aqui, por hipótese, né? Vai ter o reizinho da festa, a rainha da festa, aí tem que vender os bilhetinhos. Os pais fazem aquilo como se fosse eles. Não, minha filha tem que ser a rainha, meu filho tem que ser o rei. Aí acaba desenvolvendo na criança uma capacidade que amanhã depois essas crianças não vão saber lidar com perdas, com erro, com falhas. Mais do que dinheiro, mais do que brinquedo, mais do que bens, ensine seus filhos a lidarem com as coisas que acontecem na vida. Serem verdadeiramente gerentes da sua própria existência. Saber lidar com a dor, saber lidar com a falta de perdão, com o desamor, com o desafeto. É isso. Socioemocionais, a desenvolver as funções nobres da mente. E é isso que engrandece a pessoa. É isso que leva a pessoa a vencer os problemas da vida. Pode passar. A falar sobre seus medos e não viver na escuridão de si mesmos. A expor suas ideias e conviver em harmonia com os outros. A ser empático, a se colocar no lugar do outro, a sentir a dor que o outro está vivendo. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje muito possessiva, egoísta. Olha o que nós estamos ensinando para os nossos familiares. Nós não conseguimos dividir nada, não conseguimos sentir a dor do próximo, não conseguimos nos envolver com a trama das pessoas que estão perto de nós. Nós estamos criando uma família embrutecida, enraivecida, efervescente, em vez de trazermos a nossa família para aquilo que possa verdadeiramente eliminar as dores, eliminar os traumas, eliminar as psicopatias, eliminar as doenças, eliminar as alergias que não têm uma etiologia, eliminar certos caguetes que vêm da ansiedade, de transtorno de ansiedade. Muitas coisas, porque
Isso não foi ensinado no início. A casa nunca parou para rever algumas coisas que andaram erradas. E se você não conseguiu, meu irmão, hoje você está aprendendo em nome de Jesus como você tem que fazer. Eu já sentei com meus filhos e falei assim, papai errou, ele não é para ter feito isso, coisa e tal, mas eu não vou fazer isso. É isso, nossos filhos são as nossas cópias. Se eles não souberem lidar com esses sentimentos, como é que eles vão ter um processo de crescimento afetivo, relacional e principalmente serem gerentes de suas emoções? Então, temos que ensinar a ser empáticos e carismáticos em suas relações, a pensar antes de agir, a enfrentar os desafios de forma inteligente e aprender com seus próprios erros. Esses dias a Roberta está falando assim, pai, poxa, me dá vontade de carregar todos esses animais lá para casa, de cuidar. Eu falei, minha filha, eu também acho que nós devíamos fazer isso. Mas não dá, é apartamento, né, filha? É apartamento, meu Deus, ela não pode ver animal sofrendo na rua, quer que ela vá para casa. Mas eu não vou impedir ela de desenvolver essa capacidade emocional, que é uma coisa linda. É empatia, é empatia. De repente, eu vou falar uma coisa que deve acontecer na sua família, né? O seu filho, a sua filha está desenvolvendo um sentimento assim, afetivo, que o animal cria um processo muito importante na vida da criança, que é o processo de relacionamento. Talvez o teu filho tenha pedido um animalzinho, ou qualquer coisa, e você, para que isso, passada? Quer dizer, da forma como você entende a vida, é impedindo o sentimento dos outros, em vez de cultivá-los. Você está entendendo? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. A família é o berço do amor, da compreensão, do afeto. É o lugar onde as pessoas devem encontrar apoio. Porque se não aprenderem lá na família, com certeza apanharão na sociedade. Irmãos, volto a dizer, a criança sai da barriga da mãe, para a barriga da família, depois da barriga da família, vai para a barriga da sociedade. Lições e aprendizados, mas que acima de tudo, as relações sejam saudáveis e de convivência harmônica. Eu creio que temos de desenvolver com firmeza a fala do que precisa ser realmente tomado dentro de casa, mas isso sem contudo gerar ódio, gerar intrigas, tem que ser falado. A criança, o adulto precisa aprender que algumas vezes dá e outras vezes não dá. O não é importante. Escuta isso que eu vou falar. O não também é saúde emocional. Não tenho, não posso, hoje não. Faz bem, a criança tem que saber. Isso é castração, é importante. Porque se você não dizer não aqui, lá fora vão dar, e lá fora é pior. Se você aprende com os seus erros, você é inteligente. Se você aprende com os erros dos outros, você é sábio. Amém? Se você aprende com os seus erros, você é inteligente. Mas se você aprende com os erros dos outros, você alcançou sabedoria. E é isso que nós temos que entender. Pode passar, irmã. Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem, que sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Eu vou ficar por aqui, tem muita coisa, mas eu vou parar por aqui. Eu só quero deixar para a igreja que nós precisamos ser uma igreja de uma visão construtiva, de uma visão que possa capacitar-nos, que nós saímos daqui, sim, espirituais, mas saímos daqui também capacitados e treinados para tomarmos uma posição de uma mudança que traga uma felicidade para as nossas casas, para o nosso lar. Não tem preço, irmãos. Olha, a Bíblia fala é como maçã de ouro onde serve. Como é que é o nome daquilo? Salva, mas tem outro nome. Bandeja, isso aí, a bandeja mais popular. Bandeja de prata. Se você ouvir, tome posse. Aplique no seu coração. Muito mais treinamentos nós vamos ter na próxima terça. Convide as pessoas. Convide mesmo. Está acontecendo esse evento lá na nossa igreja, tem sido tremendo. Convide as pessoas, dê valor. Valorize, tá bom? E aproveite para lhe convidar para quinta-feira. Quinta-feira nós estamos dando passo para a felicidade, um encontro para a felicidade. E nós estamos também com a visão de treinamento, de instrução, usando a Bíblia
para o crescimento. Se você gostou, diga amém. Amém. Nós vamos ofertar, dizimar na casa do Deus vivo. Dê uma boa oferta, irmão. Se Deus tem te abençoado, oferte com amor. A igreja precisa, a obra precisa, a gente precisa. Hoje mesmo nós tivemos que pagar algumas coisas e a gente sempre fica batendo lá. E Deus é assim, a obra precisa de você, precisa de mim, precisa de todos nós. Como Deus tem te abençoado. Então, aproveite hoje com a sua família, ore e peça a Deus capacidade para você poder chegar a esse nível de resolver esse problema, de identificar. Se você identificou alguma coisa que está acontecendo contigo, ou se isso aconteceu, olha, converse depois com a pastora Regina, vamos ficar juntos, que não fique só nisso. Hoje, engraçado, eu estava fazendo gabinete com pessoas de outra igreja. Eu não tenho muito costume de fazer isso, mas como a irmã insistiu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque estão vendo nessa casa o alimento, amém? Estão vendo aqui o pão vivo do céu. E tem sido um desafio muito grande para nós, para a pastora Regina, terça-feira, a gente enfrentar essa situação do sintoma, da gente ver que a base relacional é o pilar da família. E nós temos que ajudar a igreja a reconstruir, a fortalecer, a ter recursos. Porque não adianta você vir para o culto toda terça-feira e a pastora Regina fala, e você não usa as ferramentas. Você tem que pegar as ferramentas agora e usar as ferramentas. Aí sim, essa é uma fé com inteligência. É uma fé com inteligência. Eu acredito que nós vamos ajudar a fortalecer muitas famílias e através do Espírito Santo nós vamos levar essas famílias a crescer e darem frutos. Porque o fruto da família é a própria relação da família que vai se fortalecendo. É muito triste quando a gente vê assim uma família onde as relações são assim cotizadas, né? Há um receio, há uma preocupação, há um sentimento de medo, a figura do pai, da mãe já não bate bem, a mocinha tem 17 anos, 16 anos, é um estado de mudança, é um estado de transformação. Se não entender a cabeça do jovem, é complicado, perde o filho dentro de casa. O filho está dentro de casa, mas perde o filho dentro de casa. Então a gente tem que saber como a gente lidar com isso. O que está acontecendo com o meu filho? Tem que saber. As mudanças bioquímicas, né? Tem mudanças também. A gente tem que entender que o mundo não é só espiritual, irmãos. Agora, o espiritual domina todas as coisas, mas a gente tem que saber usar as ferramentas. Como nós vamos lidar com isso? Por que filhos de crentes estão envolvidos com drogas? Vocês ficam assustados com isso? Tem filho de crente drogado, viciado. E aí, igreja? A mãe não ora, o pai não ora? Ora. Por que está viciado? Porque está drogado? Vocês querem falar sobre isso? Vamos ver o índice? A gente vai ficar assim, estarrecido. Se a gente ficar com uma dinâmica de que está tudo bom, tudo bem, e não está, irmãos, não dá. Por isso, pastora Regina, nós estamos aqui nessa visão. Olha, vamos caminhar junto, igreja, amém? Então vamos caminhar juntos, amém. Glória a Deus.